Bem, depois da nossa abertura ontem com o chamado do discípulo, nós estamos caminhando na vida do apóstolo Pedro. Hoje nós vamos dar sequência, meus irmãos, e a nossa segunda mensagem vai falar sobre a dependência do discípulo. Em todas essas meditações, irmãos, o nosso objetivo não é pensar apenas no outro ou naquele que estivermos evangelizando, discipulando, mas em nós, porque você não pode reproduzir aquilo que você não é. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então a ideia é que nós possamos olhar a vida, a caminhada do nosso irmão Pedro e examinar a nossa vida, modificar a nossa vida, mas também buscar passar isso adiante à medida que estivermos investindo na vida de outras pessoas. E hoje eu queria ler com vocês o texto de João capítulo 6, a partir do versículo 60. Se vocês lembram bem, esse foi o texto do nosso último retiro. Isso há 2 anos atrás, porque ficamos impedidos esse tempo todo de ter um novo retiro. Nós meditamos em João capítulo 6, que é um longo capítulo. E o que acontece em João capítulo 6? Jesus é seguido para o outro lado do mar da Galileia pela multidão que havia participado da multiplicação dos pães e dos peixes. E aí eles vão atrás de Jesus, só que agora Jesus não apenas faz um milagre, ele não apenas alimenta o povo, ou nem alimenta o povo. Ele vai alimentá-los agora espiritualmente. E no capítulo 6, Jesus traz um discurso extremamente difícil, extremamente duro, que é inclusive que a gente vai ler quando começarmos o nosso texto de hoje. E entre as coisas que Jesus fala, ele diz, por exemplo: vocês não vieram atrás de mim porque têm um verdadeiro interesse espiritual, mas vocês vieram porque vocês comeram do pão e do peixe. O interesse de vocês é a barriga e não a sua alma. Outra coisa difícil que Jesus vai falar nesse texto é que eles precisavam comer da carne de Jesus e beber do seu sangue. O que para um judeu, ouvindo isso, era algo extremamente ofensivo, porque, obviamente, em qualquer cultura civilizada, o canibalismo é algo extremamente ofensivo. E ainda mais numa cultura onde, inclusive, alimentos que nós comemos hoje eram impuros. Como, por exemplo, carne de porco, como todos nós sabemos. Imagine a carne humana. Mas Jesus não estava falando literalmente de comer a carne dele, nem literalmente de beber do sangue dele. Ele falava de uma maneira figurativa, mas de uma maneira chocante, dizendo: vocês têm que ter tamanho relacionamento comigo, que é como se vocês tivessem me consumido. Só que, meus irmãos, quando o coração do homem está fechado, quando o coração do homem está endurecido, qualquer razão para uma desculpa para não seguir a Senhor, não seguir a Deus, para não servir a Deus, vale. Quantas pessoas nós já conhecemos hoje que eu não vou para a igreja porque é cheia de gente hipócrita. Eu tenho vontade de responder essa posição dizendo assim: é bom você não entrar não, porque aí seria mais uma. Porque a verdade, meus irmãos, é que o que ela está dizendo é: as pessoas não vivem tudo aquilo que pregam. Agora, vamos ser sinceros, quem vive tudo aquilo que prega? Quem vive tudo aquilo que acredita? Se assim fosse verdade, nós não seríamos pecadores. Eu digo para você: olha, é errado, é pecado se irar. Aí o camarada me corta no trânsito, eu quero trucidar o camarada. Só que aí eu tenho que cair em mim, reconhecer o meu erro, pedir perdão e buscar não fazer novamente, o que anula a acusação de hipocrisia. A hipocrisia é a ideia de não apenas eu falo algo, mas eu não quero cumprir aquilo. E essas pessoas usam isso como desculpa. E muitas outras a gente poderia mencionar. O ponto é, meus queridos, que criar razões, desculpas para não servir ao Senhor é da natureza humana. E esse discurso expõe isso em meio àquela grande multidão que, interessantemente, era chamada de seus seguidores. O que significa que eles não eram, de fato, discípulos, mas eram apenas algumas pessoas que estavam indo atrás de Jesus, porque ele curava, porque ele libertava endemoniados, porque ele multiplicava pão e peixe e assim por diante. Bem,
Depois desse duro discurso, nós chegamos ao versículo 60. E aí lá nós lemos o seguinte: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo esse último que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes digo que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. O que esse texto, irmãos, que nós lemos está trazendo para nós de forma geral, primeiro? É importante nós entendermos, irmãos, que Jesus está aqui tratando com as multidões a necessidade deles compreenderem a diferença entre o material e o espiritual. E a falha deles em compreender isso está por trás do porquê eles não compreendiam que Jesus não estava falando literalmente de comer sua carne e nem de beber o seu sangue. A falta de discernimento, irmãos, daquilo que é espiritual, impede o ser humano de enxergar além daquilo que ele vê. Então, quando Deus nos ordena alguma coisa na sua palavra, como por exemplo, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu lhe mostrarei, se Abraão tivesse visto apenas com os olhos físicos, ele não teria saído de Ur dos Caldeus. Naquele momento, ele viu com olhos espirituais aquilo que ele não conseguiria ver ainda fisicamente. Ele viu com olhos da fé aquilo que ele não conseguia ver ainda fisicamente e creu. Não é isso que diz o texto? Mais adiante, em Gênesis, mas Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado para a justiça. Creu em quê? Nada tinha acontecido ainda. Só estava ele e Sara, filho não tinha nascido ainda, as promessas não tinham se cumprido, mas ele creu, ele confiou. O ponto do nosso texto aqui, meus irmãos, é que Jesus está separando dessa grande multidão, a qual toda ela é chamada de seguidores, de discípulos, aqueles que são de fato discípulos. Aqueles, para tomar emprestado o texto do nosso devocional de ontem, até a semente caiu em boa terra, em contraste com aqueles que estavam apenas atrás de vantagens espirituais. A verdade do chão não passa, pode deixar ali, irmãos. A verdade meus irmãos, que nós vivemos num país com extrema liberdade religiosa. Apesar de nós ficarmos às vezes reclamando de uma coisa e outra que acontece por aí, não é isso? A verdade é que nós não temos perseguição no Brasil. Na verdade, na boa parte do mundo ocidental isso não acontece. O único país na lista de perseguição da Portas Abertas no mundo ocidental é a Colômbia, onde vários irmãos, vários cristãos são perseguidos, especialmente pelo narcotráfico nos interiores da Colômbia. Fora isso, um amiguinho da escola me chamou de Zé Bíblia. Que bênção, né? Ele acha que você é um cara cheio de Bíblia. Esse é o nível de perseguição que às vezes a gente reclama aqui no Brasil. Agora, quando você vai, irmãos, para outros países, a coisa não é bem assim. Não se pode ter um prédio para se reunir. Não se pode reunir sequer em casa ao redor de uma Bíblia, fazendo um culto cristão. Você não pode pregar na rua. Se você for denunciado, primeiro você é culpado, depois provam se é ou não é. E diante disso, meus irmãos, essas pessoas têm sido forçadas pelas circunstâncias a olhar o espiritual. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que o nosso extremo conforto e liberdade no Brasil é muitas vezes a nossa própria deficiência. E é isso que Jesus faz agora no capítulo 6. Ele aumenta a temperatura do fogo para ver se o pessoal vai ferver ou não.
para ver se o pessoal vai espocar que nem pipoca ou não. E como a gente viu no texto, isso realmente acontece. Muitos dos seus discípulos não mais o seguiam. Porque quando ele ficava dando Macfish para todo mundo, Macfish é a multiplicação, viu? Pão com peixe. Quando ele ficava dando Macfish para todo mundo, Jesus, Jesus. Quando ele começou a dizer, eu quero um compromisso que seja do nível que como se você tivesse comido a minha carne. Nada na sua vida vai ser mais importante do que eu. Eles, abriram. E aí nós chegamos aos 12. E entre eles, claro, Pedro. Então vamos lá ver o que a gente aprende, irmãos. 4 lições no nosso texto de hoje. Em primeiro lugar, o discípulo deve ser confrontado com a verdadeira mensagem sobre Jesus, versículo 60. O versículo 60, ele sintetiza tudo que o capítulo 6 disse até agora. E que eu já resumi. Vocês têm que abrir mão de toda a sua vida. Vocês, em outro texto, Jesus vai falar, vocês têm que abrir mão de pai, mãe e toda a sua vida em favor de mim, diria Jesus. Palavras como essa, meus irmãos, mostram o que é verdadeiramente ser cristão. Eu já falei várias vezes na nossa igreja, irmãos, que infelizmente, nas últimas décadas, ser crente virou moda, virou fashion. E aí o pessoal, especialmente do mundo da celebridade, né? E acho que é engraçado, quando o Zé Pedreiro se converte, ninguém faz post. Mas aí o ator da Globo se converte, vira post que todo mundo tem que fazer. Aparentemente a conversão do Zé Pedreiro não serviu, né, de muito espanto. Mas quando, sei lá quem tem se convertido supostamente, aí tem que virar post para todo mundo. O ponto aqui, meus irmãos, é que muitas dessas pessoas que supostamente têm falado que seguem ao Senhor, continuam vivendo a sua vida como sempre viveram. Continuam vivendo a sua vida com suas próprias mesmas escolhas. Apenas eles chegaram ao momento de uma crise existencial, em que alguém provavelmente falou de Jesus, e eles entenderam o quê? Jesus é meu salva-vida que vai me tirar dessa crise existencial. Sim, o Senhor soluciona nossas crises existenciais, mas ele soluciona de uma maneira diferente daquela que as pessoas querem. Não apenas um salva-vida, mas uma nova vida. E essa nova vida, meus irmãos, ela não vem só com privilégios, ela vem também com deveres. E nós não queremos isso. A essência do ser humano moderno é buscar cada vez mais privilégios e cada vez menos deveres. Direitos e cada vez menos deveres. Numa negociação salarial de uns anos atrás, os patrões, né, as pessoas que tinham tomado a decisão, olharam a proposta dos que ameaçavam greve e disseram, não, acho que a proposta de vocês é coerente, mas para poder fazer isso, nós vamos ter que fazer, aí falaram, isso, porque estão dentro das nossas condições. Aí o que eles disseram? Nós não aceitamos nenhuma imposição, nós queremos só aquilo que estamos exigindo. É o retrato do ser humano de hoje. Eu quero o que eu quero, mas eu não quero o que eu tenho que fazer. E espiritualmente não é diferente. Muitos dos nossos problemas, meus irmãos, como cristãos, estão resumidos ao fato de que eu quero as bênçãos, mas eu não quero os meus deveres. Eu quero ser abençoado, mas eu não quero responder. Então, o discurso da mensagem de Jesus é um discurso franco. Porque aquilo que ele vai perguntar, irmãos, mais adiante do nosso texto que a gente já leu, não é a primeira vez ou a única vez que ele faz isso, mesmo que seja com palavras diferentes. Em diversas vezes as pessoas vinham todas animadas, achando que, rapaz, eu vou lá com Jesus, ele vai ficar feliz da vida, é mais um seguidor. Bom mestre, que faço para herdar a vida eterna? Com certeza ele veio, meus irmãos, de roupa da Armani, ele veio com um terno da Hugo Boss, ele veio com sapato de cromo alemão. Quem que eu estou falando, irmãos? Do jovem rico. Ele veio com toda a aparência de quem ele realmente era. Se fosse muitos pastores hoje, olhar para assim, rapaz, o dízimo desse deve ser. Vinde a mim todos vós. Tá? O que Jesus faz? Por que você me chama bom? Já desmonta o cara. Logo. Por que você vem com essa bajulação aí? Você acha que você vai me impressionar? Ele fez a mesma coisa com Nicodemos, irmãos. Jesus era péssimo do setor de publicidade.
Ele não fazia aquele meio de campo, aquele toma lá da cá, para ser querido, para agradar, muito pelo contrário. Ele via o coração do homem. Ele respondia segundo o coração do homem e não segundo as suas palavras. Não segundo aquilo que aquela pessoa falava. Então, constantemente, irmãos, ele quebrava as pessoas no meio dizendo assim: você quer me seguir? Essas são as condições. E aí, com o jovem rico, você sabe, ele diz: você quer dar a vida eterna? Cumpra os mandamentos. Aí o jovem ficou feliz da vida. Não, porque Jesus cita alguns mandamentos. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude, desde a minha meninice. E aí Jesus, meus irmãos, dá o checkmate. Vá, vende tudo quanto você tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Jesus é contra posses, contra riquezas? Não. Jesus é contra a idolatria. E as posses, as riquezas daquele jovem era o ídolo na sua vida. E aí ele diz: vende tudo e me segue. Porque ele estava transgredindo o mandamento qual? O primeiro. Onde você não vai ter nada acima, além do Senhor seu Deus. Então o problema, meus irmãos, é que quando a mensagem me agrada, quando a mensagem é bonitinha, quando a mensagem ajuda na coceira no ouvido, o meu ego quer. Mas quando a mensagem fala para mim de uma necessidade de mudança, aí eu fico incomodado. Alguns anos atrás eu recebi um casal, ela era minha cliente, como os irmãos sabem, eu trabalhei 20 anos no mercado, e aí, sabendo que eu sou pastor, pediram para conversar comigo, foram lá em casa, um casal, e aí contaram seus problemas. E meus irmãos, como eu falei inclusive ontem, eu não posso dizer para aquelas pessoas, dizendo: olha, aceita Jesus, vira crente, que seus problemas acabaram. Esse é o evangelho tabajara, isso não é o evangelho de verdade. Mas o que eu podia fazer, eu fiz. Olha, eu não sei qual vai ser o futuro de vocês quanto ao casamento. Eu espero que seja bom. Mas eu posso lhes dar uma ferramenta que provavelmente vai ajudar a vocês, não só nesse problema, mas em qualquer outro que aparecer na sua vida. Aí eu falei do evangelho. O evangelho que transforma, o evangelho que muda nossas paixões, nossas inclinações. Falei tudo. Mas eu falei também que eles precisavam o quê? Se arrepender. Se você acha que você é o único errado, o único certo nesse casamento, se você acha que você é a única certa nesse casamento, vocês precisam se arrepender para buscar reconciliação e em todas as áreas da sua vida a mesma coisa. Nunca mais voltaram. O acompanhamento ficou só no primeiro encontro. Por quê? Porque eles queriam alguém que desse uma meia dúzia de conselhos agradáveis, fizesse uma oração forte na cabeça. Está acordado? Só para te acordar. De novo, o Evangelho Tabajara. Todos os seus problemas iriam acabar. Agora não seja tão duro com esse casal da história. Nós agimos assim muitas vezes. Quer ver só? Qual foi aquela vez que você pegou o seu devocional e você ficou tentado, lendo o devocional, dizendo assim: nossa, isso aqui está perfeito para minha esposa. Porque você não queria admitir que de fato ele estava perfeito para você. Talvez você tenha até lembrado de mim. Nossa, espero que o pastor tenha feito devocional hoje, porque isso aqui ele está precisando disso aqui. Só porque eu não queria admitir que além de mim, você também precisava. Porque quando, meus irmãos, você pega um devocional que fala das bênçãos de Deus, ou do céu, da glória, né? Para mim. Mas quando ele pega e põe o dedo... A gente usa essa expressão, mas você já notou como ela é o dedo na ferida? Eu ralei o meu joelho aqui, trazendo as coisas, né, do retiro, tal, no caminhão, bateu em alguma coisa. Eu estava em casa depois, já descansando, aí eu cruzei a perna e aí uma perna bateu na ferida da outra perna. Rapaz, foi aí que eu reparei que eu tinha machucado. Não é pouca coisa essa ilustração, não. O dedo na ferida. Já viu naqueles filmes que o cara tá lá baleado no chão, né? Aí o cara fala: confessa! Onde é que tá? Aí põe o dedo bem na ferida do cara. Ele entrega tudo. Porque agora está doendo de verdade. Quando o Senhor faz isso conosco, pastor, esse Deus que põe o dedo na ferida, não gosto. Esse aí, Deus é paz e amor. Esse Deus com D minúsculo que você está inventando na sua cabeça, né? Porque, meus irmãos, quando você lê a Bíblia com o coração realmente aberto,
é de João 6 para baixo, meu amigo. É só lapada. Porque ele nos ama. Ele precisa, meus irmãos, colocar um espelho na nossa frente que mostre o alface no dente. Ou que mostre as rugas do tempo enquanto eu acho que ainda tenho 20 anos de idade. Ele precisa mostrar a realidade da nossa vida. E é isso que ele faz no capítulo 6. E é isso que o discípulo precisa. Com amor, com graça, mas com verdade. Nós precisamos confrontar o discipulado com a verdadeira mensagem de Jesus, como tem aqui no capítulo 6, por exemplo. E aí, meus irmãos, depois de constatar, os discípulos falaram, né, dura essa palavra, quem pode suportar? Eles agora têm diante deles alguém que olhava o coração deles, porque o versículo 61 diz, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando, agora Jesus vai falar. E a segunda lição, meus irmãos, que esse texto nos traz é a seguinte, o discípulo deve ser alertado de que há maiores desafios do que ele conhece até o momento. Eles ficaram afetados com o que ouviram no capítulo 6. E aí Jesus fala, isso os escandaliza? E aí ele fala, o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Do que ele está falando, irmãos? Da sua morte e ressurreição. E se você pular no tempo para o fim dos evangelhos, o que acontece com os apóstolos quando Jesus é capturado no Getsêmani? Um já o havia traído, certo? Então já tira Judas Iscariotes do bolo aí, porque ele já está na negativa, já está na terceira divisão. 10 fogem. Só João fica ao lado do Senhor. E detalhe, entre eles, Pedro. Então Jesus disse, isso aí vocês estão afetados? Vocês não estão imaginando o que vem pela frente. Porque antes, meus irmãos, de nós chegarmos em Atos, esses homens vão passar, talvez, pelo momento mais crítico da sua vida. Porque o que eles estão pensando, irmãos, é exatamente aquilo que os discípulos no caminho de Emaús, lembra? Falam para o Senhor sem saber que era o Senhor Jesus. Nós achávamos que era Ele que iria restaurar Israel. As esperanças haviam sido estraçalhadas. Eles investiram anos da sua vida, no mínimo 3, achando que chegou a resposta que nós estávamos esperando. E de fato havia chegado a resposta que eles estavam esperando. Ele de fato era o Messias, é o Messias. De fato ele é o que havia sido prometido no Antigo Testamento, mas não do jeito que eles queriam. E Jesus tem que prepará-los então de que vem ainda coisa mais difícil. Em alguns acompanhamentos, irmãos, que eu já fiz com pessoas novas convertidas, às vezes eu me deparo com elas constatando, né? Hoje realmente, depois que comecei a andar com Jesus, algumas coisas ficaram difíceis e tal. E a tendência, meus irmãos, nossa, né, do departamento de marketing, é dizer para essa pessoa, mas vai passar, vai ficar melhor. R.C. Sproul disse uma vez, ele já está com o Senhor na glória, né? O pastor R.C. Sproul disse que as coisas para o ser humano só começam a ficar difíceis mesmo quando ele conhece a Jesus. Não, peraí. Não é isso que a gente tem ouvido por aí. Eu passei na frente de uma igreja, pastor, tinha uma placa lá, deixe de sofrer. Você vai deixar de sofrer, sim, naquilo que o pecado tem trazido na sua vida. De repente você está sofrendo porque destruiu a família, e o evangelho restaura, muda a sua vida, com certeza. Este sofrimento vai passar. Mas em lugar disso, irmãos, outros vão entrar que fazem parte da caminhada cristã, que é isso que é o discipulado. Nós precisamos, irmãos, repetir essas palavras, especialmente neste cenário, como eu disse no começo, de extrema liberdade que nós enfrentamos. Onde não somos proibidos praticamente de nada. Eu ainda sou da geração do ar livre, né? Quem fez ar livre aqui na sua vida? Pouca gente. Ninguém. Nossa. Culto ao ar livre. Ah. É que tem a gíria, né? Ar livre só, não precisa botar culto na frente. Quem fez culto ao ar livre aqui? Pronto. Meio que saiu de moda, né? Mas nós ainda podemos fazer. A gente pode pegar a caixinha de som, né?
ou várias, o violãozinho, ir para a praça ali. Lugar público você pode, até onde eu sei, incomodando ninguém. Vai fazer isso em Riad. Faz em Bagdá. Mas tu não dura 3 minutos. Eu estou sendo otimista com 3 minutos. Aí você vai conseguir nem ligar a caixa de som, já vai chegar alguém perguntando: o que vocês vão fazer aí? O ponto aqui, meus irmãos, é que dentro dessa nossa realidade, a gente precisa ser relembrado de que a porta continua estreita e que depois da porta vem o caminho estreito. Eles não foram, com o uso mal da palavra, reformados, no sentido de que não, vamos ampliar daqui nessa porta, botar aqui o portal bem bonitão, tal, caminho amplo, asfaltado, chama o Tarcísio para asfaltar. Não. A história do peregrino continua a mesma. Lutas e dificuldades, a não ser quando nós não seguimos a mensagem dura que a gente ouve na palavra e a gente não compreende que há coisas mais difíceis vindo pela frente, como está dizendo o nosso segundo enunciado. Mas, pastor, por que eu preciso estar assim? Deixa eu explicar para você como é que funciona treinamento. Exército, Forças Armadas. Vamos supor que o Brasil, em guerra é difícil que a gente entre, mas a gente se junte a uma força de paz, né? Como, por exemplo, nós mandamos um contingente para uma guerra civil na África alguns anos atrás. Vários brasileiros foram para lá. Eu posso estar errado, mas esse pessoal começou a treinar, Vitor, tipo uma semana antes de embarcar? Não faz sentido. Com certeza eles escolheram o pessoal que já vinha mais tempo treinando, estava em dia, estava em forma, comparecia regularmente ao teste de tiro, passava no teste físico, porque ia enfrentar uma dureza nas selvas lá na África para tentar conter aquela guerra civil. Talvez eles treinaram 6 meses, talvez 6 anos, antes que realmente viram combate ou viram alguma coisa perigosa assim. O ponto, meus irmãos, é que a vida cristã não é tão diferente. Nós, inclusive, somos comparados como soldados pelo apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Não é verdade? Então nós precisamos, meus irmãos, o tempo todo, não é estar deitado em rede, mas é estar de guarda levantada e treinando. Para que quando for necessário, quando formos exigidos, quando for pedido de nós, pelo nosso general, que entremos em campo, que sejamos usados, nós possamos responder à altura. Sabe o que está acontecendo aqui, meus irmãos, nesses 3 anos? Particularmente com os 12? Jesus está treinando aqueles que iam segurar as cordas, a estrutura da igreja que seria implantada a partir de Atos capítulo 2. Aí você vê, meus irmãos, o que esses homens fizeram. Com exceção, de novo, de João, todos morreram mortes horríveis. Pedro, como a gente falou ontem, crucificado de cabeça para baixo. Eles foram esfolados, eles foram decapitados, queimados vivos. E nunca voltaram atrás na sua mensagem. Como pode isso? Porque enquanto eles estavam em treinamento, irmãos, eles aproveitaram para estar preparados para o dia do teste, para o dia do combate, para o dia da prova. Meu irmão, minha irmã, eu não sei, eu não sou adivinho, não sou profeta nem filho de profeta. Eu não sei se você vai ter uma vida que vai parecer um laguinho bucólico, né, com um botezinho que nem motor precisa, e você vai ficar ali naquela vida maravilhosa até os seus 90 anos de idade. Se for, parabéns para você nessa data querida. Mas pode ser que não. Pode ser que Deus tenha algo diferente planejado para a sua vida, para o seu futuro. Talvez, pode ser que Deus tenha testes que hoje você acha inimagináveis. Mas é hoje que nós nos preparamos para os testes que vêm amanhã. É hoje que nós desenvolvemos um discipulado que possa, de verdade, emular, imitar o nosso mestre quando chegarmos mais à frente. Então, meus irmãos, depois de falar dessa escalada da dificuldade que os discípulos vão enfrentar, Jesus continua. E aí ele vai agora se ater a mostrar a eles como eles não haviam compreendido de verdade o que foi falado no capítulo 6.
Ele está dizendo, está difícil para vocês porque vocês estão ouvindo com ouvidos carnais e olhos estão vendo com olhos carnais. Mas aí no versículo 63 ele diz, o espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e são vida. Primeira coisa que a gente precisa compreender aqui, meus irmãos. Carnal, certo? Nem sempre é apenas aquelas coisas muito pesadas, tá bom? Ah, fulano é carnal. Como? Ele está lá no piseiro, né? Ele está lá no bordel. Não. Você pode ser o cara mais nerdzinho da vida, né? Cabelinho cortado, tudo retinho e tal. Camiseta de botão. Tudo certinho. E ser carnal que nem um chambari. Mas ruim. Porque não é a aparência. Às vezes a aparência fala. É muito mais o coração. Eu conheci um irmão uma vez, que tinha um cabelo meio compridão, barba, tipo aqueles motoqueiros, sabe? Tatuagem, cabelo, camiseta de couro, mas era um homem de Deus. Exalava a presença de Deus com ele. Aparência não é tudo. E eles precisavam enxergar isso naquilo que Jesus estava ensinando. Jesus estava falando de algo espiritual, de transformação interna, não apenas de algo externo. E a terceira lição, irmãos, para nós, diante disso, é o seguinte. O chamado ao discipulado deve ser respondido pelo poder de Deus. Nosso caminhar com o Senhor, nosso discipulado, é aquele que nós queremos instruir outros. Precisa tirar a mente desta pessoa das coisas materiais, das coisas físicas, e colocar nas coisas espirituais. O poder de Deus nesse enunciado, meus irmãos, eu estou me referindo que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor precisa ser desenvolvido de maneira espiritual. Não há poder na nossa carne, não há poder na nossa própria força. A necessidade de nós compreendermos, irmão, da nossa dependência de Deus, começa pelo fato de que é o poder dele que vai resultar as coisas. Há um tempo atrás me perguntaram, porque sabiam que eu havia meio que flertado com o movimento moderno de crescimento de igreja. O que é um movimento moderno de crescimento de igreja? Você faz A, faz B, receitinha, né? E aí você vai ter uma mega igreja, certo? Seus problemas acabaram novamente. Mais uma vez, Tabajara. E às vezes funciona, a igreja cresce. Ou, melhor dizendo, ela incha. E as pessoas me perguntaram por que eu abandonei isso. Aí eu falei, olha, há muitas razões. Mas principalmente porque quando você cria uma formulinha para fazer as coisas de Deus, você está dizendo, Deus, tira as férias. Porque eu já entendi como é que eu vou fazer isso aqui. Eu já sei o que eu tenho que fazer para as coisas darem certo. Assina aqui embaixo, porque eu já estou todo preparado. Ou seja, formulinha, métodozinho, é uma negação prática de que eu dependo do poder de Deus. Isso não significa que você não pode ter uma estratégia. Isso não significa que você não deve até ter um plano. O apóstolo Paulo tinha um plano, tinha uma estratégia. Qual era? Ele chegava a uma cidade, ele pregava primeiro na sinagoga, com aqueles que aceitavam a mensagem dentre os judeus daquela sinagoga, e às vezes até alguns gentios, ele saía e continuava o trabalho da igreja. Não é isso que ele fazia? Nenhum problema. Mas se você acha que o apóstolo Paulo era alguém que não confiava no poder de Deus, você não leu as epístolas dele de maneira alguma. Nós precisamos compreender, meus irmãos, as nossas limitações e como nós precisamos da ação do poder de Deus na nossa vida. Um dos maiores indicadores disso, de quanto nós entendemos realmente isso, agora eu vou botar o dedo na ferida, é a nossa vida de oração. Por que a oração, irmãos, se tornou para nós muitas vezes o último recurso? Nós parecemos aquela criança que brinca no playground e tal. E aí quando ele não consegue fazer alguma coisa, ele diz, papai, é o último recurso. Até agora, papai fica aí, não me atrapalha a minha brincadeira não. Mamãe, eu não preciso de você. Eu já sou mocinho, tenho 2 anos. Eu me viro. Mas aí, subi na escadinha do playground, quando eu olhei para baixo, e agora? Como é que eu faço? Papai.
Essa é a nossa oração. A gente vai, né? O Senhor está orgulhoso? Ó, já sei andar sozinho. A gente vai indo. Vai. Daqui a pouco a gente se vê numa enrascada. A gente se vê num labirinto. A gente se vê num beco sem saída. Não sei mais qual metáfora usar aqui. E aí eu jogo o sinalizador para cima. Socorro. SOS. Eu tenho um alvo evangelístico. Eu espero que ele assista isso aqui porque eu estou falando dele. Que eu falei para ele que o problema dele é que ele trata Deus como 190. Ou se eu quiser ser chique, 91. Lá dos Estados Unidos. Porque assim, alguém aqui já ligou pro 190, né? Alô? Aí o 190, qual é a sua emergência? Não sei como é que ele responde, mas nos Estados Unidos assim deve ser igual. Qual é a sua emergência? Não, eu tô ligando só pra saber como é que o senhor tá. Como é que tá o plantão? Como é que tá a família? Alguém já ligou? Na verdade, se fizer isso, o cara vai achar tão estranho que vai dizer assim, você tá bem? A gente não faz assim. A gente liga pro 190 quando tem uma emergência, né? Alô? Não, eu estou ouvindo barulho aqui no meu quintal. Ou eu tive acidente aqui na avenida tal. Corre! Desliga esse telefone logo, manda logo uma viatura porque eu estou com um problema. Ninguém liga para o socorrista, para a polícia, para quem quer que seja, para bater papo. E aí eu falei com esse meu evangelístico, porque ele vem e vai, sabe? Ele parece um cometa. Aí a vida fica ruim, aí ele aparece. Aí faz umas semanas, aí fica lá na igreja e tal. Aí a vida começa a ficar boa de novo, aí ele vai embora para outra galáxia. Aí daqui a pouco ele volta. Até o dia, meus irmãos, que ele enrolar a vida até ele tanto, Deus permita que não, que ele perceba que Deus não é 190. Nós precisamos do poder de Deus, irmãos, para respirar. Nós precisamos da dependência do agir de Deus em cada área da nossa vida. Eu nunca me esqueci, é engraçado que algumas coisas do nosso passado ficam gravadas com fogo na nossa memória, né? Eu tinha um amigo, um irmão em Cristo, foi chamado para pregar na vigília da nossa igreja. E ele era advogado, ainda deve ser, eu creio que ainda está vivo. E ele falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida, porque nós estávamos numa época que você não podia fazer, desculpe os advogados aqui presentes, Ctrl-C, Ctrl-V e mudar o nome do pessoal, né? Copia, cola e só muda o nome do pessoal, porque não faz tudo de novo. Eu estou falando da época da... Você tinha que bater cada peça na datilografia. Ele falou que cada vez que ele ia fazer isso, ele estudava o caso, ele sentava na frente da máquina, aí ele parava e orava. Gente, eu sei, orar é bom e tal, mas eu fiquei assim, mas orar para fazer uma peça de processo? E aquele dia, meus irmãos, um adolescente aprendeu uma coisa preciosa. Não há área da nossa vida em que o poder de Deus não possa nos transformar em alguém melhor do que eu já sou. Vou repetir. Não há área da sua vida em que o poder de Deus não possa transformar você em alguém melhor do que você já é. Inclusive na sua vida profissional. A única coisa que o Senhor não vai melhorar você de fazer alguma coisa melhor é o pecado. Mas de resto, em todas as suas atividades profissionais, familiares, ministeriais, nós dependemos do poder de Deus. É o Espírito que nos dá vida, como ele diz aqui. E aí ele completa no versículo 65 para encerrarmos esse terceiro ponto. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja dado pelo Pai. O que ele falou, meus irmãos? Vocês estão espantados com o resultado dessa multidão aqui? Não se preocupe. Eles não vieram porque eles não eram nossos. Porque eles não eram do Pai. Isso, meus irmãos, é um grande alívio para o nosso evangelismo. Porque o nosso papel é evangelizar. A transformação de vidas, a transformação de corações é autarquia, é responsabilidade, é jurisdição do Senhor. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele vai agir segundo aquilo que ele deseja quando nós servimos e fazemos a nossa parte, dependendo do poder de Deus. E aí, meus irmãos, chegamos na parte mais dramática do nosso texto. Daquela hora em diante, versículo 66, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Aí Jesus saiu correndo atrás deles, tentando fazê-los entender que eles não era tudo assim tão difícil. É isso que o texto diz, irmãos? Por acaso o texto diz que a partir daquele momento, vendo que todo mundo estava embora, Jesus pensou bem, dizendo assim, está na hora de eu dar uma maciada naquilo que eu estou pregando. É isso que ele diz? Ou por acaso ele vira para os seus discípulos e diz, não, gente, pelo menos vocês, né?
Por favorzinho. É isso que o texto diz. Jesus perguntou aos 12, versículo 67. Porta da rua, serventia da casa. Querem ir embora? Quem está segurando vocês? Essa é a minha versão, tá, irmãos? Ele diz apenas, vocês também querem ir? Vocês também não querem ir? Eu podia acrescentar, não deixa a porta bater no traseiro de vocês quando vocês estiverem saindo, viu? Por favor, fecha. Ele não ficava adulando. Essa é uma das razões, meus irmãos, porque eu não concordo com o apelo que eu cresci, no qual eu cresci. O pastor pregava, certo? Aí botava um hino, preferência bem melódica, em tom menor. Aí começava, hoje, quem quer entregar sua vida a Jesus? Aí passava 10 minutos, 15 minutos, já passava os 5 estrofes do hino. Nós vamos cantar mais uma vez a primeira e a segunda estrofe. Sabe, transformava o meu Senhor num pedinte. Alguém que estava com o chapéu na mão. Por favorzinho, venha me seguir. Eu não sei se todo mundo aqui é convertido, mas vou dizer uma coisa para você. Quem perde no seguir a Jesus é você. Ele não perde absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu não quero mais essa igreja, não. Eu vou lá só para ser ofendido, dizendo que eu não valho nada. Eu não disse isso. Você vale muito. Como ser humano, como mulher, como homem. Você tem um monte de valores. E a sociedade está aí para lhe afirmar isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Você é que está perdido. Você é que precisa do Evangelho. Você é que precisa de transformação de vida. Jesus é a fonte, a solução de tudo o que você precisa. É só o seu orgulho que lhe impede de dizer, eu preciso de Jesus na minha vida. É por isso que ele vira para aqueles que ele havia pessoalmente chamado, para aqueles que ele está preparando para transformar o mundo, e diz, vocês também não querem ir, não? Agora, meus irmãos, essa aí foi a oportunidade perfeita, porque diferente daqueles que foram embora, esses homens estão sendo trabalhados, esses homens estão com a terra, né, lá da parábola dos solos, sendo preparada pelo Senhor. E aí, diante dessa pergunta contundente de Jesus, vem o nosso Pedrão, nosso discípulo, nosso estudo de caso. E ele responde, irmãos, você conhece esse texto? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Em quarto lugar, meus irmãos, precisamos entender que o chamado ao discipulado deve nos revelar a nossa falência de quaisquer outros recursos. O chamado ao discipulado deve nos revelar a nossa falência de quaisquer outros recursos. Certa mulher foi na igreja de um pastor amigo meu professor de escatologia e de 1 Coríntios. Ele era uma das mulheres mais ricas da cidade. Ela tinha uma casa no alto da montanha, que todo mundo conhecia como aquela mansão lá no alto da montanha. Ela chegou bem vestida, carro caro, talvez até com motorista. E aí no final do culto, pastor Edson fez um convite simples. Diante dessa mensagem, se alguém quiser entregar sua vida a Jesus, vem à frente. Não um apelo, mas um convite sincero e simples. Aí foram algumas pessoas, e entre elas, a mulher. E aí cada jovem pegou um jovem para conversar e tal. E aí o pastor e a esposa foram conversar com aquela senhora, uma senhora mais de idade. E disseram, e a senhora veio à frente hoje? O que aconteceu? Explica pra gente por que a senhora veio à frente. Ela falou assim, pastor, eu sou uma mulher muito realizada. Eu tenho tudo. 3 filhos maravilhosos. Um é médico, outro trabalha aqui na Embraer, é engenheiro, outro trabalha não sei aonde. Perdi meu marido há alguns anos, mas eu tenho mais dinheiro do que eu poderia gastar em 3 vidas. Eu tenho tudo, mas eu percebi que eu precisava de uma religião. E aí eu vi a sua igreja lá do alto da minha casa. Eu resolvi vir aqui hoje e resolver, porque eu não gosto de pendências na minha vida. Se está faltando alguma coisa e o dinheiro não pode comprar, eu resolvo. Porque eu sou uma boa pessoa. E eu não quero que essa parte faltante me torne uma pessoa
menos boa do que eu já sou. O pastor Edson ouviu. Aí disse para ela assim: bem, isso é o que a senhora pensa da senhora, certo? Você quer saber o que Deus pensa da senhora? Então senta aí que vem textão. E começou a palavra de Deus. O que ela não havia prestado atenção durante a mensagem, porque ela já veio ali com uma agenda, ela já veio ali teleguiada, ela ouviu agora. 20 minutos depois, essa mulher estava em prantos, entregando a sua vida de verdade a Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o pastor Edson, pela palavra de Deus, mostrou que ela não tinha nenhum outro recurso. Que você não pega a sua vida e adiciona Jesus. A vida cristã não é o que você já tinha, aí você faz um apêndice, faz um puxadinho, né? Faz uma edícula e fala assim, eu fiz uma edícula que precisou morar lá no final do quintal, porque estava tudo maravilhoso, mas estava faltando só uma coisinha pequenininha aqui. Aí eu já tenho para o senhor aqui. Não, meus irmãos, quando a gente segue o caminho do discipulado, sabe o que ele faz? Ele passa com a reta escavadeira por cima do que nós temos e constrói de novo. É por isso que se chama nova vida. Ele muda nossas intenções, nossas inclinações, nossas paixões, nossos propósitos. Não foi o que a gente viu ontem no último ponto da mensagem? Um novo propósito de vida. Conversão, essa ideia de 180 graus, eu estava indo para lá e Jesus entra na minha história e eu vou para o outro caminho. Eu vivia ao redor de coisas que hoje não têm mais sentido como tinham antes. Eu vivia ao redor de prazeres, de pecados, ou mesmo de conquistas e de trabalho, que agora perdeu. Não é mais aquilo que eu preciso, porque eu já encontrei o que eu realmente precisava. Em João capítulo 15, nós conhecemos o texto. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vocês são os ramos, falando sobre nós. Eu não sei se você sabe o que Jesus está falando ali, mas ele não está falando de galhos. Ele está falando de pequenos filamentos que saem da videira. Porque quando a gente pensa em galho, a gente pensa em um negócio grosso, forte assim, na verdade. Não, são pequenos filamentos que saem, que são tão frágeis que eles precisam de um sustento. Uma treliça. Acho que chamam também de giral aqui no norte, né? Quando a gente faz com maracujá, precisa de um giral para que os galhos, os ramos tão finos possam crescer por ali. A primeira vez que eu visitei uma vinha, uma plantação de uvas, irmãos, eu fiquei simplesmente maravilhado. De João capítulo 15 ficava passando que nem um loop na minha mente. Aí você passa pelo versículo 5. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Como assim? Até conhecer Jesus, eu estava fazendo um monte de coisa durante 20, 30 anos. Você não compreendeu. Nós estamos no mundo espiritual agora. E aquilo que realmente vale a pena, aquilo que realmente tem eco na eternidade, nós não conseguimos fazer nada. Nós precisamos entender, irmãos, do discipulado de dependência constante do Senhor. Por isso a resposta de Pedro, Senhor, para quem iremos? Sério, meus irmãos, quais são as nossas alternativas? Porque o Antigo Testamento nos fala no Salmo, não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. Na minha leitura anual, eu passei pelo texto em que o Senhor vira para Israel em Deuteronômio e disse, quem é como o povo de Deus, que tem um Deus como o que eles têm? Um Deus tão próximo, um Deus que zela, um Deus que dá uma lei como esta. Deus faz um pouco de propaganda de si, sabe por quê, irmãos? Porque dali a alguns pouquinhos de anos, esse povo ia esquecer disso e ia atrás de Baal, Astarote, os falsos deuses dos cananitas. Trocaria a maravilha que eles tinham por porcaria, literalmente. Então a pergunta de Pedro é pertinente, ela é uma pergunta retórica. A quem iremos? Sério, meus irmãos, hoje, se você ficasse magoado com Deus, Deus fez alguma coisa que você não queria, Deus respondeu, olha só, ele ousou responder não à sua oração. O que ele pensa que é? Qual é a sua alternativa? Pastor, o senhor está dizendo que a gente serve a Deus porque não tem alternativa?
Não, meus irmãos, não é só porque não tem alternativa, porque olha o resto da resposta de Pedro. Nós cremos, desculpe, antes, tu tens as palavras de vida eterna. Porque, veja bem, meus irmãos, não é como se você tivesse assim, hein, por que você tem esse emprego aí de ensacar esterco? É porque eu não tenho nada de melhor. Não é isso. Por que você tem esse emprego aí de limpar fossa? Eu não tenho nada melhor. Não é como se a gente tivesse num mau negócio. Nós recebemos, irmãos, o melhor negócio, a melhor oferta. Se não me engano, foi Blaise Pascal que propôs o seguinte ao ateu: se você estiver certo e não existir nada além depois dessa morte, eu sou bem, porque estou vivendo uma vida plena, estou vivendo uma vida feliz, estou vivendo uma vida crendo que alguém me ama e cuida de mim, mesmo que essa pessoa não exista. Agora, se eu estiver certo e existe um Deus e existe uma vida depois da morte, você está muito mal. Porque você está vendo uma vida aqui aquém do que você deveria e uma eternidade ainda muito pior. Eu gosto muito dessa proposta de, se não me engano, Blaise Pascal. Sabe por quê, meus irmãos? Porque isso mostra que nós recebemos tudo de bom, agora e depois. Tu tens as palavras de vida eterna, e ele completa. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E veja bem, meus irmãos, eles estão aqui lá na metade do caminho do andar com o Senhor ainda, não é verdade? Mas eles já estavam experimentando. O discurso é duro. Há difíceis deveres que estão sendo exigidos de nós. Nós temos que mudar a nossa vida, mas nós estamos muito bem. Nós somos melhores do que aqueles que estão nos palácios, agradando a Roma. Melhores que os fariseus e saduceus lá no Sinédrio. Nós estamos muito bem, mesmo vivendo, às vezes ao relento, andando atrás de um rabi de 30 e poucos anos. Nós precisamos, irmãos, compreender, porque nosso texto termina, e não é por acaso, com uma menção a Judas. Judas é um nome tão ruim, meus irmãos, tão difícil, uma personagem tão difícil, que eu, particularmente, não conheço ninguém chamado Judas, pelo menos não em português. É engraçado que esquecem que tem outros dois no Novo Testamento que eram gente boa, né? O Judas Tadeu e o Judas irmão de Jesus. Coitado, perderam a oportunidade. Você já pensou? Irmã, você está grávida? Qual é o nome do seu filho? Ah, vai ser Judas, pastor. Pensou direitinho. Mas é engraçado, irmãos, que em outros idiomas até usam, né? Você conhece um ator famoso, Jude Law. O nome dele é Judas, não tem problema nenhum. Mas ele aparece aqui no final. Por quê? Porque esse foi um camarada, meus irmãos, que andou 3 anos com Jesus. E ele não entendeu qual foi a verdadeira mensagem. Ele não entendeu que os desafios seriam maiores. Ele não entendeu a necessidade do poder de Deus. E ele não entendeu que ele não tinha qualquer outra alternativa. E esse é um risco, meus irmãos, em graus diferenciados, que eu e você também sofremos. Se nós não entendemos o discipulado biblicamente como ele realmente é, nós corremos esses mesmos riscos. Não de nos tornarmos um Judas, pela graça de Deus já somos salvos, já conhecemos o Senhor, mas de vivermos o discipulado aquém do que o nosso mestre merece. Se nós não entendemos o quão dependente dele nós precisamos ser, até para respirar. Deus querido, imprime nas nossas mentes, no nosso espírito, aquilo que nós ouvimos hoje. Que o andar, ó Deus, extremamente próximo, como uma criança agarrada à roupa dos seus pais, não seja algo estranho para nós. Que a necessidade, ó Deus, de lhe consultar nas coisas mais comuns e ordinárias do dia a dia, não seja para nós preciosismo. Que nós possamos, ó Deus, aprender a cada dia que vida muito melhor nós podemos viver quando nós vivemos em completa dependência como discípulos do Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, até pelo exemplo que nossos irmãos do passado tiveram que viver, até negativos, para que através de suas experiências nós pudéssemos ser ensinados.
Continua conosco, Deus nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.